Boa noite, irmãos. Com muita alegria que estamos aqui hoje. Quero convidar vocês que estão nos assistindo para uma oração e depois nós vamos estar adorando o nosso Deus através dos nossos louvores. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos te louvar, exaltar o teu santo nome, ó Pai. Aceita a nossa adoração. É tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como adorador, desejo me entregar, por teu sangue ousa aqui entrar no santo lugar. Alma com sede deseja se expressar, lábios prontos pra te exaltar no santo lugar. Podes entrar, Jesus, vem com teu amor, espalha tua unção, exala teu perfume nesse ambiente de adoração. Quieto o Espírito deseja te encontrar. Por teu olho vem esperar no santo lugar. Quieto o Espírito deseja te encontrar. Por teu olho vem esperar no santo lugar. Podes entrar, Jesus, vem com teu amor, espalha tua unção, exala teu perfume nesse ambiente. Podes entrar, Jesus, vem com teu amor, espalha tua unção, exala teu perfume nesse ambiente de adoração. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor,
e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Te ver, tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente
preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Boa noite, irmãos que estão nos acompanhando. A partir desse domingo nós vamos iniciar uma série de reflexões que vamos denominar de encontros, que falam sobre os vários encontros que Jesus teve com pessoas de todos os tipos, religiosas ou não religiosas. E como dizia o C.S. Lewis, grande pensador cristão, ou diante daquilo que Jesus dizia a respeito de si, nós o consideramos um lunático, um maluco e o rejeitamos, ou nós dobramos os nossos joelhos e reconhecemos a divindade, a soberania dele, nos rendemos à vontade dele, porque encontros com Jesus são divisores de águas nas nossas vidas. E nós vamos ver então ao longo dos próximos domingos esses vários encontros e como eles geraram transformações na vida das pessoas, como eles geraram uma mudança na vida das pessoas, na maior parte deles. E a começar então deste domingo, e por isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versos 1 a 4, diz assim:
quando ele desceu do monte, o monte onde ele pregou o famoso sermão, sermão do monte, sermão da montanha, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Pai, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que venha ministrar nas nossas vidas, na vida de cada um dos teus filhos, que ela possa tocar o nosso coração e trazer cura para a nossa alma, refrigério para cada um de nós. É o que pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Meus irmãos, Lucas no capítulo 5, quando ele relata esse episódio do leproso, lá no versículo 12, ele vai dizer que esse homem estava com o corpo coberto de chagas, ou seja, a lepra desse homem estava num nível muito avançado. E vale nós lembrarmos que Lucas, ele é médico e historiador. Tanto no Evangelho como no livro de Atos, ele diz a Teófilo, a quem ele destina esse livro, que ele fez uma pesquisa minuciosa, houve uma pesquisa científica, ele procurou com detalhes. E sendo ainda médico, ele pôde dar aqui um parecer técnico. Então, segundo a avaliação médica, esse homem estava em uma lepra num estágio avançado. É a informação que Lucas faz, diferente de Mateus e também do relato de Marcos. E a lepra, meus irmãos, era a doença mais temível daquele contexto. Não existia uma doença em que os hebreus, em que os antigos mais temiam do que a lepra. A lepra era incurável. A lepra, ela causava uma situação terrível na vida das pessoas. Literalmente ela ia descascando o ser humano. Daí, inclusive, a origem da palavra grega. Então aqueles que conseguiam sobreviver durante anos com a lepra, eles ficavam numa situação tão terrível de se ver, que talvez se nós víssemos hoje, lembraríamos com certeza de algum episódio do The Walking Dead, porque literalmente essas pessoas eram vistas como mortos-vivos, tamanha a situação terrível dessa enfermidade, dessa doença. Então, não é por acaso que a maioria dos pensadores, dos teólogos, aliás, quase unânime, vão fazer esse paralelo da lepra com o pecado humano. Esse leproso, ele traz um símbolo do nosso pecado, do pecado do homem. E aqui há muitas semelhanças dessa doença com o pecado. Primeiro que a lepra, ela não era apenas algo da pele, não era dermatológico, mas ela também muitas vezes tocava, feria os ossos, ela estava presente no sangue, então ela tinha um aspecto interior também. Assim como o pecado, ele é algo que está arraigado na nossa natureza, é algo que está nas nossas entranhas, no nosso interior. Na visão reformada, nós falamos da depravação total, e isso significa que o pecado tocou em todas as áreas do ser humano. Não é que o ser humano não tenha nenhum aspecto que a graça de Deus ainda está presente, não. É que cada área do ser humano foi tocada pelo pecado, a nossa mente foi afetada, e isso que diferencia a teologia de Lutero para a teologia de Tomás de Aquino, e especialmente dos posteriores a Aquino, especialmente na Idade Média, porque ele vai falar dos efeitos noéticos do pecado, dos efeitos que o pecado traz na mente humana. Então nós falamos de depravação total. O pecado, assim como a lepra, está arraigado nas nossas entranhas. Assim como a lepra também, o pecado gera essa divisão não apenas de nós em relação a Deus, nós conosco mesmo, porque gera de certa forma uma esquizofrenia existencial no ser humano. Ele não sabe mais de onde veio, quem ele é, até porque nós só descobrimos a nossa identidade em Deus. Então gera um problema entre nós mesmos, mas também em relação ao próximo. E a lepra acarretava nesse isolamento social. Você imagina um pai afetado pela lepra, nunca mais poderia abraçar e beijar a sua esposa e os seus filhos. Ele precisava se isolar, viver em uma comunidade com leprosos, e nunca mais poderia ver os filhos, abraçar os filhos. Imagina que terrível
Imagina a consequência não só da enfermidade física, mas os traumas que geravam na alma, nas emoções, por conta dessa distância que ele deveria ter em relação também à sua própria casa, à sua própria família. Irmãos, a lepra também, alguns tipos dela, tem relação com a insensibilidade. Muitas das lesões causadas nos leprosos era porque ao mexer com fogo, eles sofriam queimaduras, algum tipo de corte, e não sentiam porque a lepra gerava essa insensibilidade. E Paulo vai dizer sobre isso quando fala do pecado. Ele fala, por exemplo, em Timóteo, de homens com a mente cauterizada, homens com a mente embotada pelo pecado, perdem completamente a sensibilidade em relação a Deus, em relação às coisas espirituais, em relação ao mundo espiritual, ficam cegos para essa realidade, insensíveis. O pecado gera essa dureza no coração. Então a gente está diante de um homem cuja lepra está no estágio altamente avançado, um homem que não tem esperança, que só está aguardando a morte, que vem definhando ano após ano, que está distante da sua casa, distante da sua família, provavelmente, e um homem que mesmo diante dessa situação trágica, mesmo dessa situação terrível, que representa, que simboliza a história humana, a queda afetando o ser humano, nós podemos aprender que mesmo que para nós seja irreversível, para Deus há barreiras que podem ser transponíveis, não existe algo intransponível, a graça pode alcançar, e esse homem mostra isso para nós. Esse homem nos ensina muito sobre a graça de Deus, porque embora esteja numa situação incurável na perspectiva humana, em uma situação sem solução, uma situação terrível, ele nos ensina algumas coisas que eu gostaria de compartilhar brevemente com os irmãos. A primeira coisa que nós aprendemos com esse leproso é que em Cristo nós temos confiança para se aproximar. Em Cristo nós temos confiança para se aproximar. Esse homem, ele contraria a lei, as regras, a atitude que ele tem, segundo Mateus aqui no versículo 2, um leproso aproximando-se. Esse aproximar é uma atitude revolucionária ali, ele subverte a lógica daquela sociedade, ele subverte as normas sociais daquele contexto, porque não podia se aproximar de uma pessoa sã, ele não poderia se aproximar de alguém são, ele precisava anunciar, gritar maldito, impuro, para que as pessoas se afastassem dele. Ele poderia inclusive ser apedrejado por se aproximar de alguém que tinha saúde. No entanto, alguma coisa despertou no interior desse leproso que gerou confiança para se aproximar de Jesus. Não sei se por conta do sermão, quem sabe, que ele ouviu de Jesus, que ele acabara de ouvir de Jesus, e quem sabe ouvindo a palavra proclamada por Jesus, reconhecendo a autoridade sobre ele, como a multidão reconheceu, que era diferente do ensino dos escribas, dos mestres da lei. Jesus ensinava com autoridade, e quem sabe isso gerou a confiança necessária para ele se aproximar, ou talvez por ouvir os relatos de Jesus que eram espalhados, e aí ele se aproxima com confiança, com convicção. Ele sabe, ele sente, ele percebe que possivelmente ele vai ser acolhido, possivelmente ele vai encontrar braços estendidos. Ele tem então uma atitude diferente da multidão no início do Sermão do Monte. Ele tem uma atitude similar aos discípulos, porque ao invés de ficar distante, ele se aproxima. O texto do Sermão do Monte começa com Jesus subindo ao monte, se assentando, e os discípulos, diferente da multidão, se aproximando. Esse homem se aproxima de Jesus. Ele sabe, como Tiago nos ensina mais à frente na sua epístola, que nós vencemos as guerras contra o nosso próprio interior, contra Deus, contra os outros, através da aproximação. Tiago vai dizer: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. Nós podemos se aproximar, nós somos encorajados a se aproximar do nosso Deus. O escritor de Hebreus vai dizer para nós se aproximar, nos aproximarmos do trono da graça, entrarmos com confiança pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo sangue de Jesus, e ali termos a convicção, sem dúvida, sem titubear, de que encontraremos o perdão, a graça de Deus. A primeira coisa que Ele ensina para nós: não importa a circunstância que a gente esteja, não importa o quanto impuro que nós nos
venhamos a nos sentir, não importa o pecado que você cometeu e a culpa que é colocada sobre você, em Cristo nós podemos ter confiança para se aproximar. Nós podemos ter confiança para se aproximar do trono da graça, do trono da glória. Ele se aproxima de Jesus. Mas aqui há uma segunda coisa que ele faz, uma segunda lição, e que eu considero a mais, quem sabe, maravilhosa desse texto, é porque ele se aproxima de Jesus diante da sua miséria, mas quando ele chega diante de Jesus, Mateus faz questão de registrar que ele se prostra e adora. E como isso é lindo! Nós aprendemos com esse homem a uma adoração genuína. Nós aprendemos com esse homem que nós podemos e devemos adorar a Deus, nos render a Cristo, independente daquilo que vamos receber dele. Nós devemos nos entregar em adoração a Ele, mesmo que Ele não venha suprir as nossas expectativas. Antes de receber qualquer coisa da parte de Deus, esse homem adora, esse homem se prostra. No grego tem a ver com adoração. São as palavras usadas pelos magos quando vão atrás do rei dos judeus. Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo, viemos nos prostrar diante dele. A palavra que aponta para adoração. Esse homem se rende a Deus, esse homem se rende a Cristo, ele reconhece de quem ele está diante e ele entrega a adoração dele a Cristo, mesmo antes de receber qualquer tipo de milagre, mesmo sem saber se receberia o milagre, ele se prostra em adoração, ele adora independente da circunstância. Que exemplo para nós extraordinário, porque muitas vezes a nossa adoração e o nosso louvor está condicionado àquilo que Deus faça por nós. Muitas vezes o nosso louvor e adoração, ele só ocorre depois que a gente atravessa o mar vermelho, como os hebreus. A gente festeja do outro lado, quando vem o livramento, ao invés de fazer como esse homem, que se estivesse ali, adoraria antes mesmo de atravessar o mar, já estaria glorificando antes mesmo de passar pela libertação, porque o coração dele já está rendido, porque ele reconhece quem está diante dele. A verdadeira adoração, ela nos leva nesse nível de consciência, e a nossa adoração então, ela é não feita por conta das mãos de Jesus, mas por causa da sua face. Nós não vamos buscar aquilo que ele pode fazer, mas nós vamos buscá-lo por quem ele é. Essa é a verdadeira adoração. Essa é a adoração que nós precisamos aprender. Diferente dos judeus, quando nos é relatado no Salmo 137, claro que traz todo um ensino sobre lamentação que a gente precisa aprender também, mas eu acho curioso no Salmo 137, que quando era pedido a eles, solicitado para que cantassem aquelas canções alegres de Israel, eles disseram: como é que nós podemos cantar, se nós estamos em terra estrangeira? E dizem que eles penduraram as suas harpas nas árvores, e não poderiam ter aquelas canções de alegria, mediante a sua circunstância. Esse homem aqui, ele se rende como Paulo. Esse homem adora com a consciência dos amigos de Daniel, no capítulo 3, onde Nabucodonosor diz a eles: olha, ou vocês se prostram mediante a estátua ao ouvirem o som da música, ou vocês vão para a fornalha. E quem é que pode livrá-los das minhas mãos? Que Deus é capaz de livrá-los das minhas mãos e dessa fornalha? E a resposta dos amigos de Daniel: ora, o nosso Deus é capaz de fazer isso, mas mesmo que ele não faça, saiba, Nabucodonosor, que nós não vamos nos curvar à tua estátua. Nós vamos adorar o Senhor dos exércitos. Só a Ele o nosso coração vai render louvor e adoração. Essa adoração, meus irmãos, é a adoração do profeta Abacuque, quando ele diz: olha, mesmo que não haja uva na videira, figos na figueira, mesmo que não haja bois nos estábulos, mesmo que tudo esteja dando errado, ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque a minha adoração a Ele não está presa, não é refém de circunstância. A minha adoração é por quem Ele é, e eu sei que embora tudo possa estar dando errado, Ele supre a minha vida, a graça dEle se renova sobre mim, e eu sei que a vida não se limita às circunstâncias temporárias. A vida, ela é definida pelo Criador, e a Ele o meu coração está rendido em louvor e adoração. É Paulo quando vai pregar na Macedônia, e depois de obedecer a palavra de Deus mediante revelação, depois de pregar o Evangelho, depois de libertar uma mulher escravizada por um espírito de adivinhação, libertar uma mulher escravizada por demônios, ele é açoitado severamente, ele é
algemado, e lá no cárcere, preso, algemado, ensanguentado, ele e Silas, ao invés de começarem a blasfemar, ao invés de começarem a questionar a soberania de Deus, o texto diz que por volta da meia-noite eles começam a cantar e orar a Deus em voz alta. Todos ouviam os louvores, as orações, porque o coração de Paulo, ele estava rendido, ele estava cativo a Cristo Jesus. Meus irmãos, nós aprendemos a adoração. Esse homem puro, esse homem preso pela miséria, esse homem no estado de miserabilidade, tinha que andar com vestes de vergonha. Esse homem se aproxima de Jesus, ele ouve e se aproxima, e quando ele se aproxima, a primeira coisa que faz é prostrar-se e adorá-lo. Nós aprendemos a verdadeira adoração com esse homem. Nós temos que ir a Deus por causa de quem Ele é. Nós vamos a Cristo por causa dEle, não por causa daquilo que Ele faz. A multidão vai atrás de Jesus por conta de milagres, por conta de pão, por conta de cura, por conta de resolução de conflitos familiares. Mas esse homem, como os discípulos, vai até Jesus e o adora por quem Ele é. O seu louvor e a sua adoração, e o meu louvor e a minha adoração, será que são reféns das circunstâncias? Será que nesses dias de trevas, nesses dias de confusão por conta de tudo isso que tem acontecido, e não só por conta da pandemia, mas inclusive pelo oportunismo dos nossos políticos no Brasil, será que por conta disso que tem afetado a economia e quem sabe o bolso de muitos de nós, você não tem deixado de adorar a Cristo? Será que nesses dias você não tem deixado de orar ao nosso Deus? Será que você permitiu que as circunstâncias fechassem o seu coração, tirassem a capacidade de louvar ao nosso Deus, de engrandecer o nome dEle? É uma pergunta que a gente deve fazer ao nosso próprio coração. Nós aprendemos a adoração genuína com esse homem. Mas em terceiro, nós aprendemos aqui que ele também crê na onipotência de Deus. Ele crê que Cristo pode todas as coisas. Ele chega diante de Deus, diante de Cristo, diz: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Ele sabe que Cristo pode purificá-lo. Ele sabe que em Cristo habita todo o poder. Ele sabe que Cristo é o representante de Deus nessa terra, que Cristo é o próprio Deus em carne, e nele habita o poder de Deus. O Espírito de Deus está sobre ele, e por isso ele crê na capacidade, na onipotência de Cristo Jesus. Nós precisamos crer que Deus é todo poderoso, porque muitas vezes nós incorremos numa espécie de deísmo. Tem muita gente nos nossos dias que, por mais que o deísmo seja uma filosofia antiga, ele às vezes se faz presente e nós permitimos que ele venha moldar a nossa visão. Tem muito cristão que na prática vive como deísta, que é a crença de que Deus, embora exista, só apenas deu corda no mundo e permitiu que ele caminhasse por conta própria. É como que o mundo fosse um relógio e ele deu corda e a máquina sai funcionando. Afinal, as leis da física existem, causa e efeito, e Deus não interfere mais. Tem muito cristão que deixou de acreditar na capacidade de intervenção de Deus, não consegue orar por milagres, não consegue orar por resolução de conflitos, porque ele acredita que Deus não interfere mais, e ele vai aceitando, quando na verdade a Bíblia nos encoraja a orar. O próprio Tiago vai dizer: se há doentes entre vocês, chame os presbíteros e orem por ele, e a oração da fé curará o doente. A Bíblia não nos impede de orar pelos enfermos, não nos impede de orar pelos doentes, não nos impede de orar nesses dias pelo Brasil, por Ribeirão Preto, por essa situação. Que os irmãos sejam encorajados a orar, crendo que Deus é capaz, que Deus pode todas as coisas. Agora, é fato que, se embora Ele pode todas as coisas, se por um lado Ele pode fazer tudo, Ele é onipotente, por outro lado Ele tem uma vontade soberana. Por outro lado, Ele pode inclusive usar situações que vão na contramão dos nossos desejos e expectativas, e faz isso porque o bem para Deus às vezes é diferente do bem na nossa perspectiva. Como eu falei na semana passada, Paulo tinha um espinho na carne, provavelmente uma enfermidade que ele roga 3 vezes, ou seja, tem perseverança, mas ele ouve da parte de Deus: a minha graça te basta, fica com a enfermidade aí.
Você vai ficar com esse espinho na carne, você vai morrer com isso aí, porque é isso que está impedindo você de se gloriar. É isso que está impedindo de você de cair na presunção, confiar na força do seu braço, Paulo. Então vai ficar, o espinho vai continuar sobre você, para que você se agarre na minha graça, para que você fique fundamentado na minha misericórdia, e saiba que quando você é fraco, aí é que você é forte. Então esse homem crê na onipotência, no entanto, ele se sujeita à vontade de Cristo. Ele sabe, eu sei que tu podes, mas ele diz, se tu quiseres. Então tem uma palavra que se quiseres, antes do pode, se quiseres, podes me purificar. Ele sabe que Jesus pode, mas ele se sujeita ao se tu quiseres. Nós somos ensinados por Jesus, quando orarmos, dissermos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É curioso que o Pai Nosso, ele começa com súplicas que têm prioridade ao reino de Deus, ao santo nome de Deus, à vontade de Deus, e depois são as petições pelo pão, pelo perdão, pelo livramento das tentações, das armadilhas de Satanás. Mas antes tem a oração pela glória de Deus, pelo nome santo de Deus, pela vontade de Deus. Nós somos ensinados a essa sujeição, porque o grande problema do homem, o pecado nosso, é justamente a busca por viver de maneira autônoma em relação a Deus. Nós queremos criar as nossas próprias leis. Assim como Eva, o certo e o errado não está mais fundamentado naquilo que Deus diz. Nós queremos que o certo e o errado seja aquilo que nós queremos que seja. Nós colocamos o nosso ventre como a base, como o fundamento da nossa vida, a satisfação, os desejos. Isso é o caminho que Eva colocou na humanidade, que o homem colocou na humanidade, o primeiro casal, e a gente é tentado a viver dessa forma, de maneira autônoma. Por isso o convite de Jesus é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. O arrependimento, que é tanto pregado por João Batista, por Jesus, é uma meia volta, é você mudar o caminho, o trajeto. Você está andando de maneira autônoma, passa a viver de maneira teonômica. Que Deus seja a fonte das normas da tua vida, a tua lei, a lei sobre você. E esse homem chega e se rende a Jesus. Ele descansa na vontade de Deus. Ele reconhece e descansa. Se quiseres, podes me purificar. Eu estou rendido aqui. Eu estou prostrado aqui à tua vontade. Nós precisamos aprender muito sobre isso nesses dias. Eu já usei aqui o exemplo que o pastor Paulo Borges Jr. dá a certa ocasião, onde ele vai dizer assim: olha, imagine que você está numa fila grande, e há uma sala que todos estão aguardando entrar, e cada um vai poder ter 30 minutos para conversar com o próprio Deus ali. Deus vai se manifestar ali, vai ocorrer uma teofania, e você vai poder ter 30 minutos com Deus. E enquanto você está na fila, vai passar um anjo e entregar uma folha em branco para você com uma caneta. E a pergunta que ele faz é a seguinte: o que você faz? Você aproveita o tempo da fila para anotar tudo que você pode falar para Deus quando estiver na sua vez de conversar com Ele, e você não esquecer de nada? Ou você vai levar uma folha em branco para poder anotar tudo que Ele tem a dizer para você? Eu penso que muitas das vezes nós queremos levar a folha cheia dos dois lados, anotada, para poder falar tudo aquilo que a gente quer que Deus faça para nós, aquilo que nós achamos que é correto, quando na verdade a Bíblia vai nos mostrar que o inverso é verdadeiro. Nós deveríamos estar com a folha vazia, porque só Deus sabe o que é melhor para nós. Nós aprendemos a uma submissão à vontade soberana de Deus aqui. Agora, esse homem impuro, ele chega com confiança, se aproxima, ele adora de maneira genuína. Esse homem crê na onipotência de Cristo, e esse homem se sujeita à vontade de Deus. E aí a conclusão que nós temos aqui é o que é que ele encontra em Cristo Jesus. Ele vai dessa forma, se aproxima, ele vai adorando, ele vai reconhecendo a onipotência, descansando sobre a vontade de Deus. E o que ele recebe? O texto diz: primeiro ele recebe acolhimento, ele recebe braços estendidos. Jesus não o apedreja, Jesus não o espanta, Jesus não se afasta, Jesus gosta, tem prazer naquilo que ele está vendo.
Jesus estende as mãos sobre ele. O texto vai dizer em Marcos que ele tem compaixão desse homem, ele é movido por compaixão, ele acolhe esse homem, ele é movido por compaixão, ele se compadece, ele faz do padecimento daquele homem o seu próprio padecimento, do sofrimento daquele homem o seu próprio sofrimento. Isso é compaixão, é você sofrer com o outro. Jesus vê a tragédia da situação daquele homem, ele vê o sofrimento daquele homem, e aquele sofrimento passa a ser o sofrimento de Jesus. Ele mergulha, ele se projeta no sofrimento daquele leproso, assim como ele se projeta no teu sofrimento, no meu sofrimento, assim como ele se projetou no sofrimento humano. Ele assumiu a nossa dor, diz as Escrituras, e veio para nos libertar. Por fim, ele purifica. Se quiseres podes, e Jesus diz: eu quero, seja limpo, seja curado. E o texto diz em João 3,16 que Deus enviou ele, porque amou o mundo de tal maneira. No verso seguinte ele vai dizer que o Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar o mundo. Ele veio para nos curar, ele veio para nos purificar. Meus irmãos, nós aprendemos que não importa a situação, se a lepra está avançada na tua vida, se o pecado está avançado na tua vida, se você se vê numa situação sem solução na tua perspectiva, se os homens olham para você e dizem: não tem jeito, não tem solução, esse cara não tem jeito, não tem conserto. Se você olha para o histórico da família e vê traumas que você carrega ainda, feridas que você carrega, se você olha para a tua genética e vê tanta coisa ruim e você percebe e talvez está cansado e se rendendo, eu queria te dizer, com base nesse texto, que Jesus te acolhe, ele se compadece e vê o teu sofrimento, ele pode nos curar. Veio justamente para nos purificar. E é com esse coração que eu convido você a se colocar diante de Deus. Pai, nós te damos graças pelo teu grande amor, pela tua grande, infinita misericórdia. Que cada um dos teus filhos que estiverem escutando nessa hora a tua palavra, possam ser convencidos pelo teu poder, possam ser convencidos pela tua graça nessa hora, terem a consciência de que em ti eles podem encontrar acolhimento, compaixão e cura. Porque o Senhor veio para mudar a nossa história, veio para mudar a nossa natureza, veio gerar uma nova criatura. Nós somos nova criatura em Ti, tudo pode ser feito novo a partir da Tua graça. O nosso encontro contigo, ele é transformador, é divisor de águas. Eu peço que essa mudança radical, ela possa ser feita para o bem dos teus filhos, para que eles possam crescer e se aproximar mais e mais de ti, possam estar mais e mais rendidos à tua vontade, que a beleza do teu filho possa ser evidenciada em nós dia após dia. É o que eu te peço para o teu louvor e para a tua glória. Cura qualquer tipo de ferida, qualquer tipo de lepra que porventura esteja arraigada no coração dos teus filhos, de cada um de nós. O Senhor conhece as lepras que nós carregamos, o Senhor conhece as enfermidades existenciais na nossa vida. Que o Senhor possa nessa noite encontrar corações rendidos, para que venha existir cura no nosso interior, para que o Senhor possa nos livrar de todos os males, de todos os traumas, de todas as patologias. É o que nós te pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Amém, meus irmãos. Que a graça de Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão do Santo Espírito possa ser abundante com a vida de cada um de vocês. Uma ótima semana, Deus abençoe. Irmãos, não desliguem a sua internet ainda, como na semana passada. Convido você a chamar as crianças, se elas não estiverem na sala agora, porque nós vamos ter um momento Kids agora. Agora é o momento delas, e elas vão ter uma aulinha, um louvor. Então é o momento delas, chame elas. Vamos passar para esse momento com a tia Juliana. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus.
uma história que aconteceu num casamento, em uma festa de casamento. Quem aí já foi num casamento? Quem aí adora uma festa? Eu gosto. Então, nessa festa de casamento, era uma festa de casamento diferente, porque tinha um convidado especial. Sabe que convidado era esse? Jesus e seus amigos estavam nessa festa. Jesus também ia em festas. E aí Jesus estava lá com seus amigos e participando da festa, se divertindo, quando a mãe de Jesus chegou e falou: Jesus, tem um problema. O vinho está acabando. O vinho vai acabar. E aí Jesus falou: mas o que eu posso fazer, né? E aí a Maria falou assim: você pode ajudar sim, Jesus. Eu sei que você pode. E aí, o vinho acabar numa festa era igual numa festa de criança, o brigadeiro, os doces todos acabarem. E imagina uma festa sem doce. Era assim, era isso que ia acontecer, só que ia acabar o vinho. E aí Jesus falou: mulher, você sabe que não é chegada a minha hora. Mas Maria chamou os servos e falou assim: olha, vocês obedeçam tudo que ele falar, vocês façam. E aí Jesus virou para os servos e falou para eles: peguem as vasilhas, as jarras, que eram muito grandes, e encham de água. E eles obedeceram, encheram tudo de água. E aí ele falou assim: agora vocês levem para o mestre de cerimônia. Imagina a cara do servo: vou levar água para o mestre de cerimônia? O mestre de cerimônia era a pessoa que aprovava a comida e a bebida para poder passar na festa. Se ele não gostasse da comida ou da bebida, não ia. E se ele gostasse, a comida podia ser liberada. Então, olha a importância desse mestre de cerimônia. Então, o servo foi lá, levou a água até o mestre de cerimônia. Chegou o mestre de cerimônia, ele pegou a tacinha dele lá, ó, e aí o servo jogou a água. Quando o servo viu, ele não acreditou. Aquela água tinha se transformado em vinho bem na frente dele. Não acredito. E esse foi o primeiro milagre de Jesus. E o que essa história nos ensina? Se acabasse o vinho, eles iam ficar muito tristes. Todo mundo na festa ia ficar triste, mas principalmente os donos da festa. Tem coisas que nos deixam tristes. Eu aposto que tem muita criança aí que tá triste porque não tá podendo ir pra escola, porque não tá podendo ir pro parquinho, não tá podendo ir pro shopping, não tá podendo ir no cabeleireiro, né? Não tá podendo fazer as coisas que você gosta de fazer, não tá podendo vir pra igreja, né? Encontrar os amigos, correr aqui. Então, aí isso nos deixa muito triste. E Jesus nos ensina que Ele pode transformar a nossa tristeza em alegria. Sim, basta a gente apresentar para Jesus as nossas tristezas. É só a gente conversar com Ele, é só a gente falar para Ele o que está nos deixando triste, pois Ele tem o poder, sim, de transformar a nossa tristeza em alegria, como Ele fez nesse primeiro milagre. Portanto, se tem algo que está te deixando triste, leve até Jesus. Tenho certeza que Ele vai fazer esse milagre na sua vida também. Beijos, até o próximo domingo.